Davi e seus homens vieram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as suas duas mulheres, Ainoá, a Jezreelita, Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, nessa noite, para que a Tua palavra seja aplicada ao coração da Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Podem sentar, meus queridos. Meus irmãos, a mensagem nessa noite é: se reanime no Senhor, se reanime em Deus, se reanime na sua promessa. Para você entender melhor o texto, a história, Davi, ele teve uma promessa de Deus, ele recebeu uma unção, Deus o separou para ser rei, mas do momento em que Deus separou até ele assumir o reinado, foram 20 anos esperando a promessa de Deus, 20 anos esperando se cumprir a promessa do Senhor. E nesse tempo, Davi venceu o gigante. Davi, ele tocou a harpa para Saul. E o mais interessante é que ele fazia algo e depois ele voltava para cuidar das ovelhas. Mesmo tendo a unção de rei e ainda não tendo trono, mas Davi humildemente fazia lá o seu serviço no palácio, mas voltava a cuidar das ovelhas. E aí eu começo a pensar nessas promessas de Deus que tem um tempo para se realizar. Então existe um tempo entre a promessa e a sua concretização. E é nesse tempo que Deus está trabalhando em nós. É nesse tempo que Deus está moldando o nosso caráter, moldando a nossa fé. E o mais interessante, ninguém quer esse espaço entre a promessa e a realização da promessa. Davi, 20 anos, mas teve promessas que demoraram 430 anos. Teve promessas que teve um tempo de 70 anos. E aí é nesse tempo que o nosso coração ele pode se enfraquecer. Porque a palavra do Senhor fala o seguinte: a esperança demorada enfraquece o coração. Provérbios 13, versículo 12. Então, quando a promessa demora, aí o coração se enfraquece. No caso de Davi, ele está esperando. Mas só que chega um momento que o rei Saul está tão furioso com ele que resolve matá-lo. Então, imagine bem, o seu sogro resolve matá-lo. E aí Davi pensa assim: eu tenho uma promessa, mas eu tenho Saul me perseguindo. E aí ele pensa assim: o que eu vou fazer? Ele teve uma ideia. Ele pensou: eu vou conversar com o rei dos filisteus. Eu vou conversar com o rei Aquis, ou Aquis. Aí ele conversou com o rei e pediu asilo. Aí o rei falou assim: Davi, você é um guerreiro. Faz o seguinte,
eu não vou trazer você para a terra dos filisteus, mas existe uma cidade no sul de Judá, que nós estamos governando essa cidade, então eu vou dar essa cidade para você e para o seu exército. E Davi aceita essa proposta de morar em Ziglag. E uma coisa interessante, Davi, ele saiu de Jerusalém com 400 homens. Aí quando chega em Ziglag, ele consegue mais 200, 600 homens. Então Davi começa a morar naquela cidade. Começa ali com a sua família. Mas Davi tinha uma aliança com o rei filisteu. Aí diz a palavra no versículo 29, capítulo 29, que o rei resolveu lutar contra Israel e lutar contra Saul. E Davi conversou com o rei Aquis e falou assim: olha, eu quero ir contigo. Eu quero batalhar contigo contra Israel e contra Saul. Mas aí eu pergunto, por que Davi exatamente agora resolve se unir ao inimigo para destruir Saul? Parece que o coração de Davi se enfraquece. Parece que Davi começa a dar uma vacilada, dá uma brecha. E aí, quando ele está se preparando com seus homens para se unir aos filisteus, para guerrear contra Saul e Israel, os príncipes filisteu falou assim, olha, chamou o rei Aquis e falou assim, olha, é o seguinte, Davi pode se voltar contra a gente. Mas o rei falou assim, não, Davi, até hoje, Davi é de confiança, ele é leal a mim. Mas os príncipes falaram, não, ele pode se voltar contra nós. E por fim eles decidiram, Davi não vai à guerra. Davi não vai à guerra. E o rei Aquis chama Davi e fala assim, Davi, vem cá. O pessoal decidiu que você não vai na guerra contra Saul e nem os filisteus, e nem contra Israel. Mas o mais interessante é que a Bíblia fala assim, Davi e seus homens iam com Aquis na retaguarda. E aí, o rei Aquis falou assim, você não pode ir. Volte para sua casa em paz. Volte para sua casa, volte para sua terra. E Davi fez umas perguntas. Davi falou assim, gente, por que eu não posso ir? Por quê? E aí nós temos algumas indagações. Por quê? Qual o mal que eu fiz? O que aconteceu? Eu quero ir na guerra. Eu quero me unir a vocês e quero ir contra Saul e contra Israel. Não, Davi, você não pode ir. Mas naquele momento, não eram os príncipes dos filisteus, não era o rei Aquis, mas era Deus agindo. É Deus impedindo que Davi desse alguns passos contra a vontade de Deus. Davi tinha a promessa, mas Davi tinha um tempo entre a promessa e a realização da promessa. Mas Davi pensou que se fosse juntamente com o outro exército, ia destruir Saul e ia assumir o trono. Mas aquele tempo não era um tempo de Deus.
Aquela vontade não era uma vontade de Deus. Para aí, Davi, volte para sua casa, volte para a sua cidade. Mas eu quero ir. Não, você não vai. E aí, o guerreiro volta para a sua casa. Disse o rei Aquis a Davi: volta, pois, agora e vai em paz. Davi reúne o seu exército e começa a voltar para Ziglag. E quando ele chega perto, e diz a Bíblia: sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziglag, e tinha ferido a Ziglag, e tinha queimado a fogo. Os amalequitas não mataram ninguém, eles feriram, eles destruíram as estruturas da cidade. Destruíram as estruturas da cidade e feriram as pessoas. Amaleque é um inimigo que não mata, apenas fere. E o que nós temos visto, irmãos, é uma ação maligna de destruir estruturas, colocar fogo nas estruturas e ferir famílias, ferir casamentos, ferir a nação. Há muitas pessoas feridas. O pastor Hernani Dias Lopes, ele falou que numa conferência, uma mulher de 60 anos chega para ele e fala assim: pastor, olha as marcas no meu corpo. Ele falou assim: o que houve? Ele falou: eu quando tinha 15 anos, a minha mãe me feriu, tentou me matar. E quando eu completei 50 anos, eu tive uma alegria enorme. Quando naquele momento que eu fui sepultar a minha mãe, eu pensei assim: estou sepultando toda a dor, eu estou sepultando as feridas. A mãe dela foi para o sepulcro, mas as feridas continuaram no seu coração. Ela disse: pastor, me ajuda, a minha alma continua sangrando. Aí ele conta a história de outra mulher que chega para ele e fala assim: pastor, eu quando tinha tantos anos, o meu pai me violentou e falou assim: olha, se você contar para sua mãe, eu mato a sua mãe. Eu guardei isso, pastor, durante tantos anos, e no ano passado eu tive a alegria de sepultar o meu pai. Sepultei o meu pai, mas o meu coração, pastor, continua as feridas, as marcas. E aquela mulher chorava. E o pastor Hernandes contou várias histórias de pessoas feridas. Pessoas que no decorrer da vida foram arranhadas na sua alma, foram feridas. E aqui, os amalequitas, eles não matam, eles ferem, eles mexem com estrutura. Ele feriu as famílias, ele separou os pais dos filhos, ele separou os filhos dos pais, ele separou os esposos das esposas.
Mas quando Davi chega lá e com seu exército, Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram. Sabe o que é isso? Não é um choro qualquer. Não é apenas derramar algumas lágrimas. Mas se abrir o coração e gritar. Todos eles começaram a orar, derramar a sua alma diante de Deus. Aqueles guerreiros estavam agora prostrados ali no pó e na cinza, vendo a sua cidade destruída. Seus filhos não estavam mais ali, as suas esposas não estavam mais ali. Agora, o inimigo de Davi não era mais Saul. Não era somente Saul agora. Agora, os inimigos não eram apenas os amalequitas, mas os seus próprios soldados se voltaram contra ele. Davi muito se angustiou. Essa palavra angustiou, é o coração apertado, é o coração sangrando, porque o povo falava de apedrejá-lo. Você imagine bem, 600 homens se levantam contra ele, após chorar, até não ter mais força. Você imagine bem, quando você chora e não tem mais força. Aí quando ele levanta do choro, do pó e da cinza, ele olha 600 homens com pedras para matar Davi. Irmão, que situação difícil. Você tem a promessa de ser rei. Agora parece que as coisas estão dando tudo errado. Ao invés de você ir para o trono, parece que você está descendo para o inferno. Tem pessoas que falam: pastor, quanto mais eu oro, a situação piora. Quanto mais eu me consagro, a situação parece que piora para mim. E a sensação é exatamente essa, irmão, que a gente não está indo para o trono, parece que está indo para o buraco. Mas aquelas pedras, elas empurraram Davi para Deus. Ah, irmãos, grave bem isso. As pedras, elas não podem te empurrar para o mundo. As pedras não podem te empurrar para a amargura, o desespero. A pandemia não pode nos empurrar para o desespero. A alma de todo o povo estava amargurada, mas Davi não. Que coisa! Toda a cidade estava contaminada pela amargura. Davi não. Davi, todavia, se fortaleceu no Senhor. Eu não sei o que ele fez. Eu não sei se ele orou. Eu não sei se ele leu uma passagem da Bíblia. Eu não sei se ele jejuou. Eu não sei se ele cantou um hino. Mas a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. E tem outra tradução que fala assim: Davi se reanimou no Senhor. Outra tradução fala: Davi se esforçou no Senhor. Irmãos, eu confesso para você que nessa pandemia, teve uma época que eu fiquei assim,
parece que fora de rota, igual o GPS, assim, perdiu. E eu ficava procurando palestra de motivação. Aquilo me dava assim um ânimo. Eu não paguei não, mas tinha palestra que tinha um desconto de R$1.000. Só o desconto. Imagine bem o negócio. E o cara lá fazendo a palestra, ele conseguiu cerca de 600... ele conseguiu só de inscrição 7 milhões só de inscrição, pessoas procurando se motivar. Me deu assim, quando eu assisti aquela palestra, eu falei assim, aquilo me deu... Mas depois veio a semana, eu comecei a murchar, meu Deus, veio os pensamentos, as notícias, e eu comecei, aí eu falei assim, Deus, eu estava motivado, e aí eu aprendi o seguinte, Davi não se motivou, não é motivação. Irmãos, tem muita gente falando, pastor, eu já ouvi isso, pastor, nós precisamos motivar a igreja, nós precisamos motivar os jovens, nós precisamos motivar as crianças, nós precisamos motivar os casais, nós precisamos motivar. Vamos fazer um negócio diferente, vamos botar uma luz, Irmãos, a igreja ela não vive de motivação. Ela não vive de motivação, porque você pode estar motivado hoje, e amanhã você volta ao pó e à cinza. Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. Agora esse rei, que antes não consultou a Deus para ir na guerra com Aquis, esse rei agora consulta a Deus, fala, traz a estola sacerdotal, porque agora eu quero consultar a Deus. E ele fala, Deus, eu posso perseguir os amalequitas, eu vou alcançá-los. Agora Deus fala assim, persegue, agora você pode ir na guerra. Agora, eu estou enviando você para a batalha. Aquela batalha contra Israel, contra Saul, eu não estava te enviando, mas para essa guerra, eu estou te enviando. Irmãos, tem muitas pessoas que querem ir para uma guerra, e Deus está falando assim, não é essa guerra. A guerra não é ideológica, a guerra não é política. Deus não está enviando a mim e a você para essa guerra. Deus não levantou uma igreja para uma guerra ideológica, uma guerra política. Não é essa guerra, não é a guerra contra Saul, não é a guerra contra os próprios irmãos. Mas essa é a vontade do inimigo, que a gente começa a guerrear um contra o outro, pastor contra pastor, irmãos contra irmãos, se autodestruindo. Mas Deus está dizendo, não é essa guerra que eu quero. Consulta a Deus, qual é a peleja que você tem que enfrentar. Ele vai dizer, pode perseguir, estou contigo, Davi. E aí, Davi reúne os seus homens. É o mais interessante, as pedras que estavam voltadas para ele. Deus muda a situação
com a atitude, a posição de Davi. E aí, eles vão para a peleja com os homens, e o mais interessante é que 200 homens ficaram pelo caminho, cansados. Chegaram junto ao ribeiro de Besor, e eles não conseguiam dar mais um só passo. Não conseguiram andar mais. Mas Davi não desistiu. Ele e mais 400 soldados foram adiante e encontraram um soldado egípcio ferido. Pegaram aquele homem, deram água, deram um pão para ele comer, comida, e falou assim: quem é você? De onde você vem? Qual é o seu exército? Ele falou assim: ó, eu vim do Egito. O meu senhor Amalequita me deixou no caminho. Aí Davi falou assim: nos mostra onde está o exército. Irmãos, os amalequitas cometeram um erro. Deixaram soldado ferido para trás. Quando você deixa soldados feridos para trás, esse soldado pode se levantar contra você. E aí diz a palavra que ele levou Davi até o exército do inimigo. E quando chega lá, aquela multidão de amalequitas estavam espalhados pela terra, se divertindo. E Davi chega ali, e ele conseguiu, em nome do Senhor, vencer aquele exército. Apenas 400 conseguiram fugir, mas ele ali venceu aquele exército. Ele volta com os despojos. E o mais interessante é que alguém falou assim: olha, os soldados que ficaram no caminho cansados, eles não têm direito aos despojos. Davi falou assim: não, eles vão receber também. Aí ele chega e começa, com o coração bondoso, começa a distribuir ali, presente, os bens, para aquelas pessoas, para aqueles soldados cansados e feridos, cansados. Meus irmãos, essa história é desse homem de Deus. Tem alguma coisa a ver comigo, contigo? Tem alguma coisa a ver com a nossa história? Talvez você esteja falando assim: Deus, por que esse tempo entre a promessa e a realização da promessa? Senhor, por que o Senhor permite determinadas coisas? Às vezes nós estamos cheios de questionamento. Por que o Senhor permite uma pandemia? Por que permite uma luta? Mas eu quero falar com você o seguinte: diante de tudo isso, eu e você, nós precisamos nos fortalecer em Deus. Um culto só não dá para se fortalecer. Não dá para você chegar e ler a Bíblia de vez em quando e querer se fortalecer. Aquela tragédia ali não era culpa dos amalequitas, não era culpa de Aquis, mas Davi, ele semeou. Ele deixou a sua família desprotegida. Ele levou todo o exército, irmão, ninguém faz isso, ninguém leva todo o exército. Ele levou todo o exército. Deixou a família, a cidade e os filhos desprotegidos.
Mas aqui está um segredo. Você nunca vai conseguir uma vitória se você não tiver a disposição de chorar até você perder as suas forças. Tem muita gente que fala assim, meu casamento não tem mais jeito. A minha família não tem mais jeito. Mas a pergunta é essa: você já chorou até perder as suas forças? Ou você apenas deixou brotar algumas lágrimas? Mas se é isso, irmãos, nós precisamos chorar até não ter mais força. O Brasil, eu vi uma pessoa falando assim, olha, se o Brasil, se determinado partido assumir a nação, eu vou morar em outro país. Aí eu pensei, não, eu tenho que fazer como Davi, chorar pela família. Não falar assim, levou os meus filhos, eu vou ter outros filhos. Levou meu casamento, eu vou ter um outro casamento. Levou minha família, eu vou ter outra família. Mas não, chorar. É por isso que ele falou, aquele que anda chorando, semeando, ele voltará trazendo consigo os molhos, o resultado. Irmãos, precisamos chorar até perder as nossas forças. Precisamos chorar pela nossa nação. Joel fala de uma coisa assim, talvez igual à pandemia, a praga dos gafanhotos, a nação totalmente devastada. E aí Joel fala assim, chore os sacerdotes, entrem o alpendre e o altar e ore, Deus, poupa o teu povo, tira o opróbrio, a vergonha da nação. O profeta falou, sacerdote, pastores, ore, chore, rasgue a alma, rasgue o coração. É igual Neemias. Neemias podia esquecer Jerusalém. Ele estava no palácio, copeiro do rei. Mas quando ele ouve a notícia que Jerusalém foi destruída, ele chora. Ele chora. Eu assentei-me e chorei. Ele ora, chora, jejua durante 6 meses. Irmão, você tem chorado em favor da sua família? Você tem chorado em favor da sua nação? Você tem chorado em favor da sua igreja? Pó e cinza. A minha igreja, você vai ter a minha igreja está no pó e na cinza. Eu vou para outra. Eu vou para um lugar que eu possa me sentir melhor. É mais fácil fazer isso. É mais fácil fazer isso. Mas é difícil enfrentar as pedradas. É difícil enfrentar a oposição. É difícil chegar aqui e falar assim, pastor, a igreja está aberta. Eu quero ir para a igreja e eu quero chegar lá e derramar minha alma, chorar em favor da igreja, chorar em favor do pastor, chorar em favor da família do pastor, chorar em favor das famílias, chorar.
até perder as minhas forças. Tem hora que eu vou orar, eu oro gritando. Aí eu falo assim: Deus, será que eu estou meio? Vai ser. É a alma angustiada. Davi estava angustiado. Mas tem hora que você tem que orar assim mesmo, irmão. Você acha até estranho. Se alguém chegar aqui e me ver em algum momento orando, você fala assim: será que o pastor está com problema? Tem hora que eu aproveito que ninguém ouve aqui e eu dou uns gritos, dou uns pulos aqui dentro, começo a dizer: Deus, restaura Ziklag, restaura as famílias. E assim, tem hora que você tem que rasgar o coração, falar: Deus, tem misericórdia de mim. Espírito Santo, conserta essa oração, Deus. Deus, venha ao nosso socorro, Pai. É isso. Tem hora que a gente está no pó e na cinza, irmãos. Tem hora que você só vê fumaça. A nação pegando fogo, politicamente falando. A nação sendo destruída pelo extremismo. E Deus fala: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Tem vezes que eu falo: Deus, quando vai ser a promessa? Ou melhor, eu já tenho a promessa. Quando vai ser o tempo que vai se cumprir a promessa? Deus fala assim: meu filho, não compete a você saber o tempo. Abrace a promessa. Não faz como Davi, não procure atalho. Deus está falando: volte para a sua casa. Volte para a sua família. Volte para a sua igreja. Nessa pandemia está acontecendo um fenômeno muito grande. Pessoas migrando de um lado para outro, de igreja para outro. Às vezes eu ouço pessoas falando assim: ó, eu recebi tanto. Outros, eu pedi tanto. Mas deixa eu falar com você. Volte para Ziklag. Batalhe por esse lugar. E é interessante que Ziklag significa zigue-zague. Ele estava pelo lugarzinho, fica meio, né? O GPS fica assim meio fora de rota. Entendeu? Se Deus coloca a gente em situação assim, que você fica assim, parece. Mas é o lugar que Deus está trabalhando. É interessante que, se você for ver a palavra Jerusalém e Davi, tem, não sei, mais de 40 vezes a palavra associada. Jerusalém se associa a Davi. Mas você não vai encontrar Ziklag se associando, porque Ziklag foi apenas um tempo. Chore por esse lugar e Deus vai mudar a situação. Chore, 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 até você perder as suas forças. Quando você ficar assim sem força, você fala assim: Jesus, agora. Paulo
Teve um momento que Paulo, assim, ele foi batalhando tanto que ele ficou sem força. Paulo teve uma experiência, foi até o terceiro céu, e ele não podia contar para ninguém, porque quando ele contava, vinha um espinho na carne, esbofeteava ele. E ele falou assim: é o mensageiro de Satanás que vem me esbofetear. Ele orou por 3 vezes, pediu ao Senhor para afastar dele. Aí Deus falou assim: Davi não, Paulo, a minha graça te basta. Tem situação que você fala: Deus, me tira daqui. Deus fala: vem cá, mas a minha graça é suficiente, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Se o diabo está te esbofeteando, pensando que você vai desistir, saiba que Deus vai pegar a sua fraqueza, vai jogar graça ali, vai fortalecer você. Você está pensando que na fraqueza da igreja, que a igreja vai fechar as portas? Engana. A igreja de Filadélfia, o Senhor falou: sei que tem pouca força, mas não negaste o meu nome. É a graça, é a bondade, é a misericórdia de Deus. Irmãos, quero que você volte para casa essa semana, hoje, e que essa semana seja uma semana abençoada. Olha, irmãos, se você falar assim: pastor, para mim não fez diferença a mensagem, mas antes que a espada corte você, ela corta o pregador primeiro. Deus falou muito ao meu coração. Deus falou muito ao meu coração. E eu falei assim: Deus, eu quero me fortalecer em Ti. Eu não quero ficar prostrado. Eu não quero ficar parado, só lamentando, lambendo as minhas feridas emocionais, achando: não, a vida podia ser diferente. Deus falou assim: para com isso. Para com isso, meu filho. Não vai acrescentar nada o teu choro aí, a tua lamentação. Não vai. O choro que às vezes temos derramado, às vezes é de autocomiseração. Coitado de mim. Ninguém se importa comigo, ninguém liga para mim, ninguém se importa. Esse choro não vai te fortalecer. Esse choro não vai trazer a sua família de volta. Esse choro não vai restaurar a sua vida espiritual. Mas aquele choro no Senhor rasga o coração. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento? Mas eu gostaria de ver o Indá Eixela para mim. Irmãos, a cantora Eixela, há 4 anos atrás, ela tem uma experiência. Um dos seus filhos encaminhou para um mundo totalmente diferente. Arrebentou o coração da cantora Eixela. Depois, ela teve que enfrentar uma situação muito difícil. O seu filho, 17 anos, foi acometido por uma doença. E nessa doença ele veio a falecer, uma meningite viral. E ela, em meio à dor, ela compôs um hino dizendo: Senhor meu Deus, eu não entendo tudo o que acontece. A minha fé
às vezes esmorece e dá vontade de voltar atrás. Senhor meu Deus, eu quero forças para aceitar com fé a tua vontade e ainda ficar de pé quando o dia mau me atacar.